Oração inicial. Querido Deus e querido Pai, nos dê entendimento da sua palavra no estudo de hoje, onde vamos aprender de Jesus, o nosso Rei. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Domingo, 2 de janeiro. Ano bíblico. Gênesis capítulos de 4 a 7. Lição de hoje. Jesus é nosso Rei. O ponto principal de Hebreus é que Jesus é o governante, que está sentado à direita do Pai. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Como Deus, Jesus sempre foi o soberano do universo, mas quando Adão e Eva pecaram, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30, capítulo 16, versículo 11. Contudo, Jesus veio e derrotou Satanás na cruz, recuperando o direito de governar sobre aqueles que o aceitam como Salvador. Colossenses capítulo 2, versículos de 13 a 15. Os dois primeiros capítulos de Hebreus focalizam Jesus como Rei. Pergunta 1. Leia Hebreus capítulo 1, versículos de 5 a 14. O que é relatado nessa passagem? Hebreus capítulo 1, versículos de 5 a 14 diz: Porque, a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E, quanto aos anjos, diz, fazenda dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas, do Filho, diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como mantos enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Resposta: que Deus adotou Jesus como seu filho, estabeleceu seu trono para sempre e o assentou à sua direita. Esses versos estão organizados em 3 seções. Cada uma apresenta um aspecto da cerimônia de entronização do Filho. Primeiro, Deus adota Jesus como seu Filho real, Hebreus capítulo 1, versículo 5. Segundo, Deus apresenta o Filho à corte celestial, que o adora, Hebreus capítulo 1, versículos de 6 a 8, enquanto o Senhor proclama o governo eterno do Filho, Hebreus capítulo 1, versículos de 8 a 12. Terceiro, Deus entroniza o Filho à verdadeira atribuição de poder, Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. Uma das crenças mais importantes do Novo Testamento é que em Jesus Deus cumpriu suas promessas a Davi. Veja 2 Samuel capítulo 7, versículos de 8 a 16, Lucas capítulo 1, versículos de 30 a 33. 2 Samuel capítulo 7, versículos de 8 a 16 diz: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Lucas capítulo 1, versículos de 30 a 33 diz: Disse-lhe, então, o anjo, Maria, não temas,
porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Jesus nasceu da linhagem de Davi na cidade de Davi, Mateus capítulo 1 versículos de 1 a 16, Lucas capítulo 2 versículos 10 e 11. Durante seu ministério, frequentemente o chamavam de Filho de Davi. Ele foi executado sob a acusação de afirmar ser o Rei dos Judeus, Mateus capítulo 27 versículo 37. Pedro e Paulo pregaram que Jesus ressuscitou da morte em cumprimento das promessas feitas a Davi, Atos capítulo 2 versículos de 22 a 36, capítulo 13 versículos de 22 a 37. E João identificou Jesus como o leão da tribo de Judá, Apocalipse capítulo 5 versículo 5. Hebreus, é claro, concorda com esse conceito. Deus cumpriu suas promessas a Davi em Jesus, deu a ele um excelente nome, Hebreus capítulo 1 versículo 4. O adotou como seu próprio filho, Hebreus capítulo 1 versículo 5, estabeleceu seu trono para sempre, Hebreus capítulo 1 versículos de 8 a 12, e o assentou à sua direita, Hebreus capítulo 1 versículos 13 e 14. Além disso, Jesus conduz o povo ao descanso de Deus, Hebreus capítulo 4, e é o edificador da casa de Deus, Hebreus capítulo 3 versículos 3 e 4. Jesus, então, é o governante legítimo que faz guerra contra Satanás, o usurpador, por nossa lealdade. Em que sentido é confortador saber que Jesus é o governante do universo, especialmente em meio às provações? Oração final. Amado Pai, obrigado pelo estudo de hoje, onde aprendemos que Jesus é o legítimo governante do universo, nos dê porção dobrada do seu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.